bem, eu acabei de ler essa bomba atômica e eu realmente não sei a opinião que eu tenho sobre isso. Eu realmente estou processando. Então, fica no vídeo para você entender o que eu pensei desse livro. Eu comecei a ler esse livro realmente tem umas 2 semanas, mas foi aquela coisa que não me prendeu. Não me deu vontade de continuar lendo, nem nada do tipo. Só que aí eu tinha começado a contar essa história para um amigo meu. E nisso ele, vai, eu quero saber a continuação, o que acontece depois da história. Aí foi mais por isso que eu realmente tive uma motivação de continuar lendo. Porque se fosse por mim, eu acho que eu não teria lido. Eu espero que vocês relevem, né, o estado deplorável que o bichinho do livro tá. É porque eu peguei ele na biblioteca da escola, né? Mas enfim, o importante é que as páginas por dentro tá relativamente intacta. Mas enfim, então, como eu tava falando, né? A história a princípio não me prendeu nada, nem um pouco. Eu achei que seria uma história realmente normal. Eu vou situar vocês, que eu acredito que a maioria não conhece, porque esse foi um livro que estava hypado há um tempo atrás, hoje em dia ele não é tão conhecido assim. Basicamente, aqui a gente vai ter literalmente uma cidadezinha em que 3 irmãs foram afogadas, acusadas de bruxaria, e aí meio que tem uma maldição rondando aquela cidade ali e tal. Só que eu, particularmente, já assisti alguns filmes, algumas séries com essa estética, com essa pegada. Então eu não achei algo tão original, não foi uma coisa que me motivou tanto assim a ler. Até porque eu já tinha ouvido várias vezes a sinopse, mas nunca tinha tido vontade de ler, sabe? Mas aí eu fuçando lá os livros da biblioteca, achei esse livro, o que é que custa eu ler, né? O que é que custa? Férias chegando, eu não tinha muito o que fazer, tava a fim de ler, que eu tava num momento que, tipo assim, eu pá na leitura. Aí eu, tá, vou ler esse livro. Aí nisso, fui lendo, e era uma leitura que eu via que não estava me prendendo, estava começando a ficar, de certo modo, cansativo. Mas com todas aquelas cobranças, ontem eu literalmente resolvi voltar a ler. E aí, nisso que eu resolvi voltar a ler, eu comecei a perceber que estava se desenvolvendo um certo romance ali pelos personagens. Esse vídeo aqui vai ter um pouquinho de spoiler, gente. Então, agora vai começar literalmente o spoiler em si. Então, se você não leu, eu recomendo que você pule lá pra frente, porque eu vou dar uma resumida nessa história sem muito spoiler, mas agora realmente vai ter muito spoiler. Então, gente, basicamente, aqui a gente vai ser apresentado a protagonista, que o nome dela é Penny, e ela mora literalmente numa ilha um pouco afastada dessa cidadezinha lá. Já tinha cidadezinha pequena e tudo mais, e aí, pra piorar, ela ainda morava numa ilha próxima da cidadezinha. Não era nem na cidadezinha. Ela morava basicamente sozinha com a mãe dela, porque o pai dela havia meio que desaparecido. Ela não sabia exatamente o que tinha rolado com o pai dela. A mãe dela tinha ficado meio depressiva, meio tentando as ideias depois que o pai dela sumiu. E ela também, de certo modo. A mãe dela ainda tinha esperança que o pai dela ia aparecer e tudo mais. Só que aí, gente, como eu falei, tem esse negócio da maldiçãozinha por lá e tals e tals. Aí nisso, todo começo de verão, eu posso estar enganada, porque eu li o começo desse livro já tem o quê? Um tempinho e eu não foi um livro que me prendeu no começo. Resumindo. Aí, basicamente, todo o começo de verão tem um momento, um festival, para abrir o começo dessa temporada, que é quando as irmãs acordam e vão procurar literalmente garotos para elas afogarem e se vingar deles e tal. Aí, minha gente, nisso, essa Penny, ela nunca participou de nada, porque, como eu falei, ela nem da cidadezinha era, ela era da ilha. Ela nunca participou, ela era bem quietinha na dela, porque, querendo ou não, o desaparecimento do pai dela foi uma coisa que afetou ela. Mas aí ela tinha uma amiguinha lá, a amiguinha dela era a Rose. Aí a Rose, bora menina, vai ser legal, vai ser divertido, não sei o quê. Aí ela resolve ir. Só que nisso que ela resolve ir, acaba tananana, acontecendo uns negócios lá, um carinha meio doido das ideias, que ela é insuportável, inclusive. Tenta jogar ela no mar, porque meio que tem um desafio das meninas. Nossa, fulaninha, você tem que ser corajosa pra tentar entrar no mar, não sei o quê.
Porque dizem que as irmãs, elas possuem corpos de garotas, das garotas que entram no mar, para assim elas conseguirem capturar garotos, né? Porque elas são um espírito. Não tem como elas terem uma certa influência sobre os garotos se elas estarem com o corpo. Então, o objetivo de cada uma das irmãs é se apoderar do corpo de uma das garotas, sabe? Aí nisso, o povo vai, Penny, não sei o que, aquele carinha lá querendo obrigar ela aí, e ela não querendo. Porque enquanto a maioria das pessoas não acredita nesse papo da maldição, ela acredita firmemente. Ela acredita firmemente. Aí nisso ela tinha conhecido um garoto forasteiro que estava procurando emprego, e é justamente ele que vai salvar ela desse cara doido que queria jogar ela no coisa. E ela, uma menina tão quietinha na dela, tão isolada, não sei o que nunca tinha tido contato com tanta gente, começa, esse garoto parece ser legal, eu não sei se eu deveria confiar nele, não sei o quê. Aí, no final, gente, no final não, né, que não tá nem perto do final do livro, mas enfim, ela acaba levando ele pra ilha, junto com ela, e lá eles começam a realmente se aproximar. É... Só que, gente, acontece um fato muito importante que, assim, de certo modo, querendo ou não, dependendo de como for, como sua linha de raciocínio seguir com a história, dá pra você compreender, mas senão vai ser um detalhe que vai passar batido. As irmãs, elas literalmente cantavam pra atrair as garotas que elas queriam, né, se apoderar do corpo. E a Penny começou a se sentir atraída por essa canção. Só que o livro não te dá nenhum vestígio do que aconteceu, se a Penny realmente cedeu a esse requisito da canção ou não. A história simplesmente flui. Mas próximo, ao decorrer do próximo do final, você vai perceber que literalmente uma das irmãs se apoderou do corpo da Penny. E todas aquelas cenas fofinhas da Penny com aquele menino lá, o forasteiro, era literalmente uma das irmãs com carinho. Então nada foi a Penny em si. Isso foi uma coisa que me surpreendeu de certo modo, porque assim, desde que eu comecei a ler o livro, eu pensei, será que ela vai ser, né, possuída por uma das garotas? Já foi uma coisa que eu pensei, só que eu pensei que seria algo que estaria explícito na história, mas foi algo que ficou implícito durante muito tempo. Você só vai descobrir lá pra frente, quando você já tá meio envolto no romance deles, quando você começa a torcer pela Penny com carinha, que você não tem noção que é literalmente uma das irmãs que tá apaixonada por ele. Gente, por favor, relevem que eu mudei o ângulo da câmera porque eu tô me sentindo mais confortável aqui, porque eu ainda não tenho um espaço impecável pra gravar, mas enfim, espero que pelo menos vocês estejam gostando de me ouvir, né? Mas enfim, aí nisso, gente, que vai se desenvolvendo o romance ali, você acreditando firmemente que é a Penny, mas quando você chega no final do livro, você tem aquele baque. Como assim não é ela? Como assim foi, né, a irmã e tal? Então, assim, gente, isso foi uma coisa que eu tô demorando até agora pra processar, porque eu não estava esperando algo desse nível. Mas vê só, é, foi literalmente. Eles escondem segredos um do outro, óbvio. Ela não sabe por que ele foi parar naquela cidade. E ele não sabe, obviamente, que ela não é a Penny. Ele acha que ela é aquela Penny que ele conheceu procurando emprego, porque ele tava procurando emprego. E, gente, eu tô contando a história com uns pouquinhos de buraco, porque justamente essa parte aqui é mais para as pessoas que leram o livro, né? Porque eu não quero dar spoiler para quem não leu ainda. Como eu falei, lá no final do vídeo vai estar a partezinha para vocês que não leram o livro ainda. Mas enfim, essa aqui é realmente para compartilhar opinião com quem já leu. Aí nisso, né? Ele tinha ido pra lá justamente porque ele queria vingar a morte do irmão dele, que o irmão dele morreu naquela cidadezinha. E literalmente quem matou o irmão dele foi a irmã que estava possuindo o corpo da Penny.
Então, tipo assim, gente, eu achei que foi esse final da história, eu achei perfeito. Eu vi muita gente criticando. Sim, tem umas pequenas coisinhas que eu mudaria, mas o fato simplesmente de, mesmo ele sabendo a coisa mais podre, que foi literalmente ela que matou o irmão dele, ele ainda escolhendo amar ela, gente, eu achei simplesmente belíssimo, uma obra de arte. Nesse quesito do livro, eu não tenho o que criticar, porque, gente, pra mim, eu normalmente gosto de livros com amor trágico, sabe? Então, esse livro me pegou muito nesse sentido, porque eu fui ler ele sem saber de nada. Sem saber de basicamente nada. E eu não tava colocando expectativa, principalmente por causa do começo dele. Aí eu não tava esperando uma bomba dessa, sabe? Que tivesse sido ela que tivesse matado. Exclusivamente a garota que se apaixonou por ele foi a que matou o irmão dele. Então eu pensei que poderia ser uma das irmãs dela e tudo mais. Mas não passou pela minha cabeça que seria ela, sabe? Então isso foi uma coisa que realmente me pegou no livro. Eu fiquei, gente, como assim? Por essa eu não esperava. Então, é aquela coisa, tipo, literalmente quando ele tá lá na cena que a Penny acorda. Calma aí, deixa eu procurar aqui, gente. Eu queria ter grifado o livro, mas como ele não é meu, como eu falei pra vocês, ele é da escola, então eu infelizmente não pude grifar, né? Mas a gente releva essa parte aqui, ó. O que aconteceu com você? Perdi alguém que amava. Gente, fala sério, eu não vejo sentido dele ter continuado com a Penny. Eu não vejo sentido. A Penny é uma personagem tão fofinha, apesar do pouco que foi apresentado dela pra gente. Eu vejo ela como uma personagem incrível. Eu não entendo por que a autora fez ela ficar com um cara que não ama ela, que tá com ela pensando em outra. Porque eu não consigo ver ele pensando na Penny como um par romântico. Na minha cabeça, em todos os momentos que ele tá com ela, ele tá pensando na irmã, sabe? Na menina lá, porque. Calma aí, deixa eu ver o nome dela mesmo. É Hassel. Hassel. Calma aí. Eu não sei pronunciar o nome direito, mas eu vou chamar de Hazel. Enfim. Gente, na minha cabeça, todo momento que ele tá junto com ela é pensando na Hazel. Então não faz sentido eles estarem juntos. Isso foi uma coisa que me incomodou no livro. O começo e esse pedacinho do final. Mas de resto, gente, eu achei uma obra de arte. Esse fato, nossa, incrível. Incrível. Tão trágico, sabe? Um trágico lindo. Um trágico lindo. Ver que mesmo quando ela revela tudo aquilo a ele fica perdido sem saber o que ele sente. E mesmo com toda aquela dor, né? Ele amava. É como diz aquele ditado que ela fala que o jeito que ele olhava pra ela era um jeito de amor e ódio. Tipo assim, gente, eu acredito que o amor e o ódio, eles são as pontas que tá lá ligadinha. Então, eu amei o jeito que esse livro abordou isso. Mas uma coisa que realmente me incomodou foi o fato dele ter ficado com a Penny. Na minha opinião, sei lá, ele poderia ter mudado de cidade, ter feito alguma outra coisa. Mas ficar com a Penny, gente, eu não vejo sentido nisso. Gente, como eu prometi, né? Gente, como eu prometi que eu faria uma parte pra galerinha que não leu o livro, então, né? Vai ser essa parte aqui. Gente, esse é um daqueles livros que provavelmente talvez você tenha o mesmo pensamento que eu tive no começo desse livro, que é: nossa, é só mais um livro que vai trazer uma maldiçãozinha de uma cidade local. Gente, o que eu vi mais aqui nesse livro foi um quesito de um romance, mas um romance trágico. Se você gosta daqueles romances fofinhos e tals, não é algo que você vai encontrar aqui. Ai, não sei o que, já é querendo você dar spoiler. De certo modo é, porque, na minha opinião, até a sinopse, querendo ou não, já é um spoiler do livro, porque você já vai chegar sabendo aquelas coisas. Não vai ser uma surpresa mais. Às vezes eu gosto de começar um livro assim, do zero mesmo, sem ter visto sinopse, sem ter visto nada sobre, só caindo lá e lendo, sabe? Às vezes eu gosto.
Então, é um livro bom. Eu não diria que ele puxa tão forte assim pro lado da fantasia. Como eu falei, o que realmente me pegou nesse livro foi o romance. Eu gostei da forma como o romance foi elaborado aqui e como, de certo modo, a gente vai ser enganado, porque se você não leu esse livro ainda, você vai ser enganado, provavelmente. Talvez você, como eu, suspeite de algumas coisas, mas não tem como você ter certeza absoluta de tudo. Então, eu recomendo, eu ainda não sei que nota eu dou para esse livro. Eu acredito que talvez um 3,5, 4. Como eu falei, o começo desse livro me incomodou. Aquela partezinha do final em específico também me incomodou. Mas de certo modo, spoiler de novo, tá? Eu gostei do trágico que teve aqui. Eu achei bonita a desenvoltura do romance que teve e tudo mais. Mas o que me incomodou foi que, na minha opinião, eles estragou tudo quando ele ficou com a Penny. Porque não era ela quem ele amava. E eu achei que a personagem não merecia isso. Porque ele estaria com ela se lembrando de outra. Mas enfim, gente, me digam nos comentários o que vocês acharam desse livro. Se vocês tiveram uma opinião diferente da minha, se vocês acharam que ele realmente deveria ter ficado com a Penny, me contem tudo, por favor. Para finalizar, minha opinião sobre esse livro é basicamente essa. Esse pequeno detalhe do final foi algo que me incomodou. Justamente porque, na minha opinião, não foi a Penny que ele se apaixonou, mas sim a Hazel, que estava possuindo o corpo da Penny. Apesar de no livro citar que a Penny já estava, sim, sentindo um interesse romântico por ele, o interesse romântico que ele sentia nunca foi pela Penny, mas sim pela Hazel. Então, o que eu tenho para declarar é isso. Para mim, esse livro é um romance que vai trazer realmente um final drástico. É simplesmente assim que eu posso descrever.